E aí, galera, dando sequência no nosso vídeo, a gente fazendo todas as interpolações, né? Como vocês podem ver, todos os parâmetros. Aqui está um pouquinho coliforme, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui pelo histograma, eu acho que eu não ajeitei. Mas vamos seguir. Pronto. Melhoradinha, né? Provavelmente. Fósforo total, nitrogênio amoniacal, enfim. O nitrogênio amoniacal é um caso especial porque ele tem algumas variações de acordo com o pH, né? E aí a gente vai precisar de fazer um procedimentozinho no final, então eu deixei ele por último. Então vamos começar aqui o procedimento de classificação do nosso corpo d'água agora, o oxigênio dissolvido, tá? Então a gente vem em processamento, caixa de processar. Nesse procedimento a gente vai vir aqui procurar em reclasse, né, de reclassificar por tabela, tá? Aqui vocês vão pegar o oxigênio dissolvido, vocês vão incluir alguns parâmetros aqui, adicionar linhas, tá? É assim que a gente trabalha, as faixas. Eu botei 4 linhas aqui, mas na verdade a gente vai precisar só de 3 linhas, tá? Então eu posso vir aqui e vamos olhar o oxigênio dissolvido, né? Aqui são 4, inclusive, né? 4 classes. Então nós temos aí classe 1 para valores maiores que 6, né? Classe 2 maiores que 5 e menores que 6, classe 3 maiores que 4 e menores que 5, e classe 4 valores maiores que 2 e menores que 4. Então, a gente vai aplicar essa lógica aqui. Então, vou botar mais uma linha, eu tinha feito certo. Então, qual que é o valor mínimo aqui? Né? A gente percebe que, à medida que a classe sobe, os valores de oxigênio dissolvido eles são menores. Então, quando isso acontece, a gente dá uma invertida na lógica, na classificação, para ficar mais fácil de visualizar. Então, já deixo os valores aqui: 4, 3, referente à classe 4, classe 3, classe 2 e classe 1. E assim, agora nós vemos no mínimo, no caso da classe 2 o mínimo é 2, ou posso deixar intervalo aberto, porque pior que classe 4 não tem, então eu posso deixar intervalo aberto e deixar quieto aqui. E aí vai de 2 a 4. Vocês podem dar pausa no vídeo onde mostra a tabela e pegar os valores, tá? Aqui de 4 a 5, aqui de 5 a 6, e depois valor mínimo 6, e o máximo a gente deixa o oxigênio dissolvido para intervalo aberto, tendendo a mais infinito, tá? Feito isso, galera, tá tudo certinho, sem parâmetros. O tipo de dado aqui, a gente pode botar um int 32, por exemplo, tá? Um número inteiro, não tem problema, int 16, int 32. E a gente vai salvar. No caso, salvar no arquivo, aqui eu vou botar o quê? Oxigênio dissolvido, underline Conama, tá? Foram os testes que eu fiz aqui. Então, beleza, e vou mandar executar. Feito isso, então tá aqui a nossa classificação conforme a Conama, né? Em escuro aqui, classe 1, e mais claro, classe 3. Não tá batendo com a lógica, a gente espera, né, que essas cores não fiquem assim, a gente bota também. Aquela coisa da falsa cor também, pode ser daquela outro método que a gente fez, tá? Então, estou invertendo aqui. Outra coisa também, aqui eu costumo colocar, né, aqui está linear, né? A gente pode botar método discreto, exato, tá bom? E aqui tem uma opção também de cinza, multibanda colorida, e a gente tem aqui, ó, paletizados valores únicos, né? Como a classe ela é um valor único, a gente pode utilizar esse critério aqui. O gradiente de cores a gente pode se basear numa paleta, como espectral, por exemplo, e manda classificar. Obviamente a gente tem que inverter, porque a cor mais clara e o azul tende a ser coisa boa, né? Vamos botar assim. E vocês podem mandar aplicar então, dessa forma. Vocês podem fazer ali aquela barra lateral que eu ensinei para vocês também, tá? Tanto faz vocês virem aqui e clicar aqui e fazer isso por aqui mesmo, tá? Então, vocês mudam aqui para paletizado valores únicos, escolhe gradiente de cores, manda classificar. Beleza? Inverte ou não, se for o critério. Então a gente fez para oxigênio dissolvido a primeira. Vamos fazer mais um aqui? Vamos fazer aqui para DBO. Então está aqui o nosso DBOzinho, os valores variando também aqui num rangezinho ok. Tem os cortes das caudas, né? Então tem valores maiores e tem valores menores que esse, mas aqui é um intervalo que nós temos uma melhor representação das cores. Então a gente vai de novo, mesmo processamento, a gente vai reclassificar por tabela e vamos olhar nossa tabela de novo, ó, DBO.
Aqui já tem uma lógica de menores valores e melhor. Então, a gente pode começar do classe 1, classe 2, classe 3 e 4, se tiver. Isso aqui aplicado para corpos lênticos, tá? Então, menores que 3, maiores que 3 e menores que 5, maiores que 5 e menores que 10. Tá? E se quiser deixar intervalo aberto para valores maiores que 10, por quê? Porque aqui não entra para a classe 4, a DBO aqui, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos botar 3 linhas somente, para classe 1, classe 2 e classe 3. E aí a gente segue os parâmetros da tabela, só pegando aqui, né? Então, classe 1, valores menores que 3. A gente já deixa intervalo mínimo aberto e máximo 3. Depois, de 3 a 5. 3 a 5. E aqui a gente pode botar 5 e deixar intervalo aberto. Já que não tem valor para a classe 4, a gente vai até o 3 aqui. A nossa lógica está bem implementada para o DBO, tem que conferir essa camada aqui, tá, galera? E aqui, só mudando o tipo de dado, eu vou botar aqui o int 32 para padronizar e vamos salvar aqui, né, no arquivo como DBO underline Onama. E manda executar da mesma forma. Então, gerou o nosso de DBO. A gente pode fazer de outra forma, só para vocês verem a classificação aqui e tal. Paletizado cores únicas, a gente se baseia, são os únicos que a gente vai se basear no gradiente cor espectral. E manda classificar, tá? Tem que inverter. Manda aplicar. Então, aqui está feito o nosso DBO. Vou fazer mais uma só. Vou fazer turbidez, depois eu vou cortar o vídeo. E aí a gente vai para a situação do caso aqui do nitrogênio amoniacal, que ela exige uma operação um pouquinho mais detalhada. Vocês vão ver um pouquinho. Então, turbidez da mesma forma. Processamento de ferramentas. Classificador por tabela. Vamos olhar aqui os parâmetros da turbidez. Então, quanto menos, melhor. Classe 1. Então, a gente vai manter a lógica. E olha que interessante. A gente tem classe 2 e classe 3 com valores que estão no mesmo espectro. E aí, qual é o critério que eu devo utilizar? Bom, o critério que você deve utilizar, neste caso, eu vou optar pela classe 2 e não a 3. E eu explico por quê. Porque quando você vai fazer uma classificação no corpo hídrico, o que prevalece é o enquadramento mais restritivo. Então, por exemplo, você tem um parâmetro ali no mesmo ponto, que para o oxigênio dissolvido deu classe 1 e para o turbidez deu classe 2, para aquele mesmo ponto. Por uma questão da lógica, da legislação, o que vai prevalecer vai ser aquele uso que vai restringir mais, ou seja, a classe 2, ela deixa a água em pior qualidade. A qualidade da água, ela é de acordo com o seu pior elo. Então, assim, se a classe dela está para 2, para um parâmetro, então a água é classe 2. Tá, mas você está utilizando aqui a classe 2 ao invés da classe 3. Então, por que eu coloco classe 2? Porque isso não vai prejudicar em nada. Porque se um outro parâmetro que estiver sobrepondo tiver uma classe superior, vai prevalecer o dele. Então, nesse caso, como há repetição, eu vou optar pela classe 2. E se tiver um outro parâmetro sobreposto que tiver uma classe superior, é ele que vai prevalecer sobre a classe 2. E vocês vão entender a lógica. Então, por isso que eu estou optando dessa forma. Então, para a turbidez aqui, a gente só vai ter duas classes, basicamente, classe 1 e classe 2. Então, nós vamos vir aqui na nossa tabela, adiciono duas linhas, e aí até 40 e de 40 a 100. Então, mínimo aberto, máximo 40, classe 1, e de 40, vou deixar o máximo intervalo aberto, porque a gente não tem mais que isso, e vou botar valor 2. Dessa forma, a gente só muda aqui para um int 32, tá? Vou salvar esse arquivo como turbidez Conama. Tá? Então, a gente não tem aqui ainda. Turbidez Conama. Feito isso, executou. Obviamente, como só tem duas classes, vai ficar o preto ou branco mesmo, normal, tá? E é isso. Cozinho aqui também. O que eu tô fazendo, né? Vou fazer de tudo certinho.
Beleza. Então, ficou assim a nossa turbidez. Coliformes termotolerantes, vai ser aquela lógica que eu falei com vocês, baseada na balneabilidade, 4 categorias. Então, aqui está aqui o arquivo que eu mandei para vocês. Um considera excelente classe 1, muito boa classe 2, satisfatória classe 3, imprópria classe 4, beleza? Então, vamos vir aqui, um processamento novamente. Estou repetindo o procedimento, que pela repetição que a gente consegue entender melhor. E qual que é o critério? Maiores valores ou menores valores? Bom, pela tabela, né, classe 1, menores valores, então a gente segue aquela lógica linear, né? Então, 250 por 100 ml. Então, 250 é o máximo. Classe 1, 250 a 500. 2, 500 a 1000. 3, 1000, intervalo aberto, imprópria, a gente vai botar como classe 4. Então, ficou assim. Inclusive, não, né? Aqui é satisfatória de 1000 a 2.500, é isso mesmo. Vou deixar aberto porque é infinito valores maiores que 2.500. O tipo de dado, não pode esquecer nunca, tá? Isso é muito importante. E a gente vai botar CTT underline CONAMA. Executou. Pronto. Tá aqui a nossa classificação conforme CONAMA. Só estilizando aqui. Pesado simples. Botar um espectral aqui. E com relação aos valores, no caso, eu vou mandar classificar, só mandar inverter a barra de cores, tá? Inverti, classifiquei e apliquei. Então, tá tudo aqui. E a gente vai seguir agora o procedimento para o nitrogênio amoniacal. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos interpolar o pH, né? Para poder fazer. Porque quando a gente olha o nitrogênio amoniacal, a gente percebe que ele tem faixas de valores diferentes de acordo com o pH. Então, aqui a gente pode ver para pH menor que 5, para pH entre 7,5, pH menor que 7,5, pH entre 7,5 e 8 e pH entre 8 e 8,5. Então, é isso que a gente vai aplicar, vai tentar construir uma função lógica. Então, para isso, a gente precisa de um raster do pH, porque não vai dar para classificar pela tabela, porque a gente depende de uma outra camada para poder definir a classe do nitrogênio. A gente depende do pH. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem em processamento, caixa de ferramentas, vamos botar interpolar, aqui está o ITW já, vou pegar a camada de pontos, pH, adiciono o pH, extensão da lagoa, 30 metros, e executa o interpolado, pega ele, recorta, a camada máscara, a lagoa, menos 999, vem aqui, pH. Agora sim, eu tenho minha camada de pH e podemos agora fazer a operação lógica utilizando ela. Então, a gente vai utilizar duas camadas, que é a camada de pH e a camada de nitrogênio amoniacal. Agora, a gente vai pegar a calculadora raster, né? A gente vem aqui em raster, né? E aí a gente vai iniciar a operação.